Olá, queridos amigos do canal Academia Olímpia, vamos de novo, né? Gente, os últimos programas estão bem interessantes, né? No sentido, apesar dos poucos números de visualização, mas os últimos programas estão bem legais, né? A nível de conteúdo, pelo menos para mim a matéria é super interessante, uma das coisas mais legais dentro da ufologia que eu tenho estudado até então, né? Essa questão do gerador de Ruhmkorff, né? Uma descoberta maravilhosa. Então esse programa gerou alguns comentários, né? Então primeiro eu quero agradecer a um grande amigo que é o Milton Ferreira. Grande abraço aí, Milton. O Milton é um estudioso bacana ali, né? Ele saca todas aquelas coisas do Paul Pantone, do Stanley Meyer, né? As questões das energias lá e tal. Então ele já andou surfando por essas ondas, né, Milton? É nóis, meu amigo. Grande abraço aí, Gabriel. E agora eu quero falar também com um cara que fez um comentário, que é o Rodrigo Lobo. O Rodrigo Lobo também, volta e meia. Um grande abraço, Rodrigo. Volta e meia, dá uma passada aí pelo nosso canal, né? Só que dessa vez ele deixou um comentário que me deixou com uma pulga atrás da orelha e eu levantei alguns questionamentos, né, gente? Daí fui pensar um pouco mais a respeito e levantei algumas questões aqui. Por exemplo, eu coloquei lá, né, a questão do Edward Lidscalning, que ele teria feito o tal do Castelo de Coral. Aí o Rodrigo Lobo diz: "Pá, Luciano, eu sugeriria que tu tirasse o nome do Edward Lidscalking dessa jogada aí, por causa que não foi verdade, né? Ele fez aquilo tudo com uma roldana." Então assim, ó, para situar as pessoas, Edward Lidscalking, ele fez lá o Castelo de Corais, que tá lá nos Estados Unidos, né, na Flórida. E tá lá até hoje para quem quiser ver. E tinha uma grande polêmica em como que aquele ser franzino, pequenininho, teria feito sozinho na calada da noite aquele castelo todo com aquela quantidade de rochas que tem lá, né? Então isso realmente chamava atenção. E agora vem a questão de algumas pessoas dizerem que ele fez aquilo com roldanas, né? Roldanas e tal. Então eu quero levantar alguns questionamentos, cara. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu conheci a talha, né? A talha é um jogo de engrenagens onde tu realmente diminui muito o peso das coisas, né? E torna possível tu movimentar realmente muitas coisas. Eu me lembro que nós endireitamos uma casa com uma talha e o meu tio que estava fazendo serviço lá, ele me pediu para me puxar na ponta da corrente. Eu era um menino lá de 10 ou 12 anos de idade, magrinho, franzino, né? E eu puxar aquela talha lá e fazer aquela... Então aquilo foi muito interessante, gente. Pessoal, para explicar, era uma casa assim, ó, que ela estava fora desse quadro aqui, uma casa antiga, foi tirada as paredes dela daqui, de madeira, e a estrutura de madeira estava virada. Aí o meu tio pregou uma tábua aqui assim, fez um amarrio, colocou uma talha com uma corrente. Quando a gente puxou, essa casa estralou toda, veio de volta. Eu me lembro que eu fiquei segurando enquanto meus dois tios, ele e um outro tio que era meu, que eram carpinteiros, eles ficaram fazendo todos os reforços, né, dentro dessa nova posicionamento da estrutura, que era o correto, né? Com o tempo ela tinha cedido, a estrutura ainda estava boa, então foi retirado as madeiras, voltou a estrutura para o lugar, refez a estrutura toda, e a casa que minha mãe mora até hoje lá. Então eu me lembro desse processo que foi feito aí, então eu tenho conhecimento de talha, de como ela pode ser útil, né? A talha, esse jogo de engrenagens, nessa parte aí. E justamente por ter conhecido e por ver como funciona a coisa e tal, eu me lembro de alguns detalhes que são necessários para que a talha funcione. Então, agora vamos às questões do Lidscalning, né? Para começar assim, ó, logo que ele morreu, né, foram lá ver e tiveram acesso às ferramentas que o Lidscalning tinha. Então, para movimentar aquela quantidade de rochas daquele tamanho, com aquele peso, ele teria que ter uma quantidade monstruosa de engrenagens, cordas e estruturas, porque, gente, mesmo que as engrenagens, né, façam um trabalho muito interessante nesse sentido de suspender o peso, a gente tem que pensar que ela tem que ser pendurada em algum lugar. E de qualquer forma, mesmo que o peso esteja sendo dividido entre as engrenagens, o produto final, né, ele continua com o mesmo peso nominal dele. Se ele tinha 30 toneladas, não é o fato dele passar pelas engrenagens que vai diminuir as 30 toneladas da pedra. O que acontece é que esse peso das 30 toneladas são divididos entre as engrenagens, e isso torna que fique mais leve para o cara que está na outra ponta da corda puxando. Mas essa estrutura que vai aguentar essa rocha, ele vai suportar todo o peso das 30 toneladas. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem para pensar. Então assim, ó, tu imagina a estrutura que teria que ter
para fazer isso, ok? Então não foi encontrada essa estrutura. A única torre que foi esse tripé que foi encontrado aqui, que tinha essa caixinha lá em cima. E o pessoal desconfia que a estrutura, que a maquininha que o Lidscalning tinha inventado está justamente dentro daquela maquininha ali. E se a gente for pensar na tecnologia do raio trator, que sempre é colocado nos discos, né? Quantas vezes a gente vê a luz que pega assim e atrai objeto? E falando em tecnologia agora, o Israel, uns 3 ou 4 anos atrás, numa feira de armas, eu fiz um programa sobre isso aqui, eles apresentaram esse raio trator. Eu até levantei num programa lá que pra mim não é tecnologia deles, pra mim é tecnologia dos americanos, e os americanos do programa PES Oculto, lá o programa espacial secreto, né? E os americanos não podiam dar na vista eles mostrando essa tecnologia que vieram deles, porque já tem muita coisa, já tem o Kevlar, já tem a visão noturna que vieram deles, e todo mundo sabe que é oriundo dos alienígenas, então eles não precisam de mais coisas que remetam à questão tecnologia alienígena. Então, no meu modo de ver, provavelmente eles passaram aquela tecnologia para Israel, para eles dizerem que foram eles que inventaram, para tirar esse foco das costas dos Estados Unidos. Pois bem, o Israel capturou um drone com esse tal de raio trator, então essa tecnologia existe. Ok, gente? Então vamos voltar lá no Edward Lidscalning. O que acontece, então? Então, para ele mexer aquelas rochas, aquelas toneladas todas com roldanas e sozinho, gente, ele teria que ter todo um sistema de estruturas. E tu imagina, para aguentar uma rocha de 30 toneladas, ele tinha que mexer com postes. E mesmo que ele tivesse a tal das roldanas, né? Quem que ajudou ele a montar esses postes e tal, que seria uma estrutura gigantesca para poder aguentar o peso da tonelada, onde suportar as roldanas? Então isso não bate. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, assim, ó, vocês podem ver o exemplo do que eu estou falando, né, para ficar bem evidente a impossibilidade dessa questão das roldanas em relação a uma pedra de 20 ou 30 toneladas. Vocês assistirem um episódio da Casa na Árvore. Tem no canal 82 no History, né? Não, desculpa, não é no History, é no Planet Animal Planet, melhor dizendo. Tenho lá o Sr. Pete Nelson, né? O Pete Nelson, ele é um construtor de casas na árvore. Eu adoro o episódio porque eu sempre assisto e gravo porque eu aprendo novas técnicas de construção. E eu tô sempre ligado nesse tipo de coisa, né, gente? Adoro. Então, tu vê às vezes que quando eles têm que colocar uma viga de 300, 400 quilos, né, que vamos combinar, o que são 400 quilos comparados a um bloco de 30 toneladas ou de 20 toneladas que seja, né? É uma diferença monstra, né, pessoal? Então, assim, ó, a gente vê os caras puxando com as roldanas que eles têm, né, içando essas vigas aí de 200, 300, 400 quilos às vezes, e tu vê o trabalho que os caras têm em 5, 6 para fazer isso. São 2, 3 para puxar corda para levar. Eu tô falando de 300, 400 quilos, nem tô falando de 20 toneladas, gente. Vejam lá. E tem que ter, sabe, tem que ter um para puxar e tem que ter vários lá com corda amarrada posicionando aonde vai cair, onde vai descer. Então este papo de que o Lidscalning fez sozinho, com roldanas, e movimentou pedras de 20 a 30 toneladas sozinho, com auxílio de roldanas, a gente não bate, mas nem que a vaca tussa, nem que a vaca tussa. Por quê? Mesmo que ele levantasse a corda de um lado, quem é que posiciona para cair do lado certo do outro? Outra coisa, gente, imagina, para tu ter uma rocha, uma amarração firme dentro de uma rocha de 30 toneladas para poder suspendê-la, essa corda tem que passar por baixo da rocha. Né? Tu imagina uma rocha num formato elíptico, não, desculpa, em formato de charuto, assim, né? Por exemplo, como algumas que mostram ali. Tu imagina tu tentar amarrar uma corda em volta e tentar puxar por cima. Imagina a resistência das cordas para aguentar as 30 toneladas. Ou seja, é muita coisa que não bate, né? E ele sozinho, imagina um cara que puxa, né, uma tonelada. Esse sítio, esse castelo, ele está avaliado em 1.100 toneladas. Agora tu me diz, um cara mesmo com auxílio de roldanas, um cara que carregou 1.100 toneladas, ele teria esse físico subdesenvolvido como ele tem?
Qualquer um que carrega com carregamento de coisa pesada, coisa e tal, mesmo que eles sejam magrinhos, eles são musculosos. Mesmo que eles não tenham aquela massa enorme assim. E não é o caso do Lindsey Skalkin. Não é o caso dele, né? Então assim, ó, vendo os caras se borrando tudo para levantar uma viga de 200, 300 quilos e botar ela no lugar, nesse negócio. E voltando. A questão da amarração é muito importante para suspender. Como é que ele erguer as 30 toneladas ou 20 toneladas numa pedra para passar a corda por baixo para ela ficar suficiente e forte para poder... Então são várias coisas aí que não estão batendo. Mas aí nós vamos adiante, tem mais coisas que eu acho que não bate essa tecnologia. Outra coisa, geralmente, quando alguém já fez alguma coisa, né, que fica em dúvida em como foi feito, sempre tem alguém que tenta reproduzir essa coisa e no momento que ele consegue, ele vai lá e ele diz, olha... acabou o mistério, foi assim que foi feito. Então teria que aparecer alguém para refazer. Então teria que ter alguém na face da Terra que conseguisse sozinho erguer, né, fazer todo o processo sozinho, como sugere-se que o Lindsey Skalkin, a única ajuda que ele teve foi no motorista de caminhão que transportou os blocos de um ponto ao outro. Mas quem carregou as pedras em cima do caminhão? Então, gente, teria que ter alguém, né, que sozinho pegasse uma pedra dessas de 20 toneladas que fosse e dissesse, não, ó, vou tirar daqui e vou botar aqui com auxílio de... Não tem. Um cara, eu vou sozinho, eu vou construir estrutura, eu vou amarrar, vou fazer na calada da noite e antes, entre as 10 horas da noite, ou seja, 8 horas da noite e as 6 da manhã, ok? Eu vou transportar isso aí. Eu quero ver alguém que faça isso aí nesse período de tempo. Não existe. Gente, olha o exemplo que eu vou dar agora, tá? Tinha um cara que uma vez que apareceu no Fantástico e tal e enganou um monte de celebridades. Ele enganou Pepeu Gomes, ele enganou Gal Costa, ele enganou que apareceram no Fantástico. A Baby Consuelo disse, gente, eu avisei o Pepeu, esse cara é do mal. Se referindo ao Thomas Green Morrison. E a Baby Consuelo estava certíssima naquela época. Então esse Thomas Green Morrison, ele se apresentava como um cara que tinha poderes excepcionais. Aí ele fez um truque na frente do Pepeu Gomes e outros caras lá numa banda, né, que ele dividia um peixe no meio e depois ele fez esse peixe voltar à vida, ele emendou o peixe. Era tudo truque, ele botou o peixe no bolso, ele tinha um outro peixe na manga, aquela coisa assim, vivo. Ele cortou um, fez um movimento, distraiu a atenção, escondeu o peixe, mostrou o peixe vivo, os caras ficaram loucos. A Gal Costa chegou a pagar, pelo que consta lá, $1000 para fazer uma sessão de energização com Thomas Green Morrison, que era o homem do ha! Quem vai lembrar agora isso aí, né? Isso aí, sei lá, uns 15 anos atrás, eu acho, né? E daí ele produziu, aí o Pepeu dizendo, cara, esse cara produz luzes maravilhosas nas mãos, assim e tal, né? Que ele fazia os movimentos com a mão no escuro, o cara que estava sendo energizado ficava deitado sobre uma cama. Isso aconteceu com o Pepeu, isso aconteceu com a Gal, eles contam. E o Thomas Green Morrison ia lá e dizia que estava fazendo uma energização com os caras e aquelas luzes se acendiam do nada, né? Pois bem, ele exalava perfumes do nada dos seus dedos, então ele conversava com as pessoas, daqui a pouco ele levantava a mão assim e começava a pingar e ele não era água, era perfume. Bom, aí apareceu um cara de Caxias do Sul, o meu conterrâneo, não sei se ele é nascido em Caxias, mas ele era de Caxias do Sul na época, ele morava lá e tal, que era um cara chamado Cronos, e esse cara foi de Caxias para o Fantástico, para o Brasil inteiro e talvez para o mundo, para desmascarar o Thomas Green Morrison, mas com... Cara, aquilo foi... terrível, né? Esculachou o Thomas Green Morrison, assim, mas ele disse assim, ó, tirou o cara pra vagabundo barato, pra um charlatão barato e fazia truques bobos, diz o Cronos. E a mágica ainda é uma mágica besta, ou seja, pra fazer os artistas que caíram naquilo se sentir mais mal ainda, né? Que nem era uma mágica muito elaborada. Por exemplo, a questão do perfuminho, o cara botava uma esponjinha embebida aqui na parte interna do cotovelo, aqui do braço, né? E de forma que daqui a pouco ele fazia um movimento e virava o braço para baixo e apertava aqui assim, comprimia aquela espuminha, a esponjinha que estava ali presa com esparadrapo no braço, que estava umedecida com perfume. Imagina, ele só teve que ter o cuidado de manter o braço esticado durante todo o tempo até o momento que ele quisesse fazer. Agora, para ganhar $1000 por cada uma sessão, né? Ele, nossa, eu fico engessado o dia inteiro, tu entende? Mas não para enganar as pessoas como ele faria, como ele fazia, melhor dizendo. Então no momento que ele pressionava a esponja, o líquido descia e caía nos dedos e o pessoal,
Oh, a mágica do Thomas Green Morrison. E o Cronos mostrou isso. A parte das luzes, né? O que era? Dispositivo tecnológico, eletroeletrônico, flash de máquina fotográfica. Aí tu coloca um mecanismo no teu corpo, uma bateriazinha no teu corpo, tu faz um dispositivo que conforme o movimento da mão que tu faz, tu dispara esse flash, né? E o Cronos fez isso para todo mundo ver no Fantástico. E tava lá o Cronos, pá, fazendo as mesmas luzes, exatamente. E o Thomas Green Morrison tinha feito essas luzes pro Fantástico. Aí o Cronos olhou aquilo, gravou ele mesmo fazendo e depois botaram as duas imagens lado a lado e era exatamente a mesma coisa. Então tava lá o Cronos reproduzindo as luzes milagrosas. Então aquilo ali foi o fim do Thomas Green Morrison. Depois dessa aparição desse Cronos no Fantástico, nunca mais se ouviu falar do Thomas Green Morrison. Desapareceu da face da Terra. Ele juntou, acho que os belos milhares de dólares que ele tinha juntado enganando as pessoas, né? Quais como Gal Costa, Pepeu Gomes e outros. Muita gente famosa, rica, naquela época embarcou nessa, não foram só eles dois. Esses foram que admitiram, que apareceram no Fantástico falando, admitiram que faziam as sessões de energização, porque até então eles não sabiam que estava sendo enganado. Eles só ficaram sabendo que foram enganados quando assistiram a reportagem a qual eles próprios tinham participado, na íntegra, onde aparece eles fazendo as energizações, e depois aparece o Thomas Green Morrison, o Cronos, desculpa, mostrando como o Thomas forjava essas situações todas, né? Então por isso que eu digo, pessoal, nesse caso do Lynn Scouting, além de todas essas coisas que eu falei das roldanas, do que precisaria várias pessoas para posicioná-la, da questão muscular, né? Que se ele tivesse feito essa força toda, carregando essas toneladas todas de pedra, são 1.100 toneladas, gente, 1.100 toneladas, né? Ele não seria aquele cara franzino daquele jeito, ou seja, não bate, não tem como, né? Onde estariam as cordas, as estruturas e as roldanas que não foram encontradas para fazer tudo isso? A cada noite ele ia montar uma estrutura. Gente, um cara vai, raciocinem comigo, um cara vai construir uma casa, vai rebocar uma parede no segundo andar, ele faz um andaime, ele fica um dia só para construir aquele andaime, para poder subir em cima, para poder fazer o negócio. Faria sentido ele destruir todo o andaime para ninguém fazer, depois ter que construir todo o andaime de novo no outro dia para fazer mais a pintura do reboco? Ou não? É evidente que não. Tu monta essa estrutura e tu só vai desmanchá-la depois que tu fez tudo que tu precisava fazer em cima dela. É óbvio. É assim que todos os pedreiros, pintores e tudo, né, que o pessoal trabalha. É a coisa mais inteligente. Então essa que ele construía na calada da noite e ninguém via como, né? Então, então ele monta e desmonta uma estrutura gigantesca que seria necessário fazer com uma história enorme assim para suportar o peso das 30 ou 20 toneladas que fossem. Então, gente, não bate, né? Como é que ele ficou, não sei quantos anos ele ficou construindo isso aí. Aí ele ia ficar, constrói a estrutura, destrói esconde a estrutura. E esconde aonde? Onde é que ele escondeu uma estrutura com um monte de poste com 6 metros de altura, a ponto de ninguém nunca ver, né? E nunca ele nunca pregou um prego que ninguém ouvia nada, que ele fazia na calada da noite sem fazer barulho, sem fazer ruído. Então, gente, não tem como. E aí, não, isso é só um detalhe, mas tem coisas mais importantes e que nos vão levar ainda mais perto, né, de concluir que não, cara, não é isso aí. E o que é? Só nas questões físicas a gente já vê a impossibilidade, né? E enquanto não aparecia tal qual um Cronos ao Thomas Green Morrison, enquanto não aparecia alguém que dizia, não, eu tô levantando sozinho, ó, vocês vão ver, eu vou sair do zero, vou fazer a estrutura, vou pegar as cordas, vou pendurar as roldanas, vou amarrar na pedra, eu vou erguê-la, e não só erguê-la, eu vou erguê-la e vou mudar ela de posição para que ela sente num outro lugar. Se alguém fizer isso, eu vou começar a dizer, não, esse cara tá certo, então talvez o Lynn Scouting estivesse mentindo. Mas vamos adiante, né? Então assim, ó, então se o Lynn Scouting não fez o castelo de corais com tecnologia antigravitacional, o que é essa máquina que ele está mostrando aí? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Por que os cientistas nunca conseguiram desvendar o funcionamento da máquina? E pergunta número 3, talvez a mais importante de todas, gente. O que está fazendo o gerador Ruhmkorff na máquina do Eduardo Lynn Scouting? Se nós for pensar no gerador Ruhmkorff,
E no Tesla, como o próprio Rodrigo Lobo, né, Rodrigão, admitiu ali, disse, não, tá, o Tesla tudo bem, porque a gente vê que a Operação Filadélfia é oriunda dos estudos do Tesla, aquela que fez o navio se desmaterializar e se materializar lá adiante, e a gente sabe que parte do pressuposto dessa energia radiante oriunda desse gerador Ruhmkorff. Então, se a tecnologia levou, né, a essa desmaterialização, ou seja, por que não flutuar sem precisar desmaterializar, mexendo com o campo energético, mexendo com a questão de anular o magnetismo, como o próprio Eduardo está falando ali. Ele disse, gente, eu descobri que não é gravidade, é magnetismo, eu consegui reverter o campo magnético, com isso as coisas perdem o peso. Ele descobriu os segredos de como foram feitas as pirâmides. Então, eu acho que com essas, ao meu ponto de vista, porque às vezes muita coisa fica pulguinha atrás da orelha e tu não tem como ir adiante. Mas juntando, gente, tudo de novo, ó, juntando o gerador Ruhmkorff na máquina do Edward, a própria máquina do Edward que os cientistas até hoje não fazem, com o feito que o Edward fez, é muito mais fácil, sabendo da Operação Filadélfia, sabendo do Tesla, né? É muito mais fácil dar credibilidade a essa foto dessa máquina do Edward Linscauning, aonde ele está operando uma máquina que está ali, o gerador de Ruhmkorff, né? E aí depois quando tu vê o feito dele do Castelo de Coral, com aquelas rochas de 20, 30, e tu for pensar em todas as dificuldades da Rondana, do sistema de Roldana, que um grupo, não uma pessoa, que um grupo de pessoas tem para erguer 200, 300, 400 quilos e não 20, 30 toneladas, então tu vê assim, ó, que tu fazer esse mesmo processo para erguer um bloco de 20, 30 toneladas com Roldana sozinho, inviável, gente.